Bom, então, o meu tema é a contribuição do ecocardiograma na plastia cirúrgica da válvula mitral. Não necessita apresentações. E a plastia cirúrgica tem crescido muito e, devido às menores taxas de mortalidade operatória em relação à troca valvar, devido à elevada durabilidade, com em torno de 6% de reoperação em 10 anos, melhor preservação da função ventricular esquerda, a não necessidade de anticoagulação, baixo risco de tromboembolismo e endocardite. Em poucos casos em que se faz na IEM funcional, há melhora da sobrevida. E, nos atuais guidelines, ela já é a técnica cirúrgica de escolha do tratamento da regurgitação mitral, exceto naqueles casos que nós vamos falar se tiverem alto risco de IEM residual ou recorrência. Bom, o ecocardiograma, no pré-operatório, ele vai definir o mecanismo da regurgitação mitral, a extensão da lesão, critérios de gravidade do refluxo. Muito importante a presença de lesões associadas, de regurgitação tricúspide, hipertensão pulmonar, a função do ventrículo esquerdo e direito. A medida do anel mitral também é muito importante, que deve ser realizada no final da sístole, no corte apical 4 câmaras, com valor normal menor que 35 milímetros. No intraoperatório, ele vai mostrar para o cirurgião a etiologia, novamente, o mecanismo, a estrutura e função da válvula mitral e as dimensões do folheto anterior, através das quais o cirurgião vai mensurar o tamanho do anel que ele vai usar. No pós-plastia, é importante medir a altura de coaptação, idealmente deva ficar maior que 8 milímetros, a presença de regurgitação ou estenose residuais, a presença de movimento anterior sistólico da válvula mitral e a função ventricular esquerda e direita. Bom, a anatomia da válvula mitral, ela é composta de uma anatomia complexa dos dois folhetos, anterior e posterior, o anel mitral, cordas tendíneas, os músculos papilares, o miocárdio ventricular esquerdo e ainda a participação do átrio esquerdo. O anel mitral, ele é um anel fibromuscular em formato de cela. A maior parte do anel mitral está relacionada ao folheto posterior, são 2/3, e 1/3 relacionado ao folheto anterior. Esse formato de cela, ele está mais relacionado ao segmento médio do folheto anterior. A parte mais alta da cela está no segmento médio do folheto anterior. Ele não é um anel planar. Ele tem o eixo antero-posterior mais curto e mais alto, devido ao formato de cela, então, e o eixo comissural, lateromedial, mais longo e mais baixo. Na sístole do VE, como o anel posterior ele é fibromuscular e ele ocupa a maior parte, né, da área do anel, enfim, a sístole ventricular reduz o anel em 25%. Bom, existe um índice de tensão que é mensurado entre as relações entre a altura aqui a altura da cela, dividida pela comissura, enfim, pelo eixo comissural. Esse índice de tensão, quando ele for, o normal é maior que 15%, quando ele for menor que 10%, observa-se já muita tensão sobre o segmento médio do folheto posterior, criando mecanismos de regurgitação mitral. Bom, a zona coapta, que normalmente é de 5 a 8 milímetros, e o diâmetro que eu já havia falado. Bom, aqui estão as estruturas, então, relacionadas à válvula mitral. Muito importante aqui, então, o folheto anterior, componente do anel mais fibroso, relacionado aqui com o tecido, o nó AV, que está passando aqui no meio, o folheto não coronariano da válvula aórtica, o folheto coronariano da válvula aórtica, e do coronariano esquerdo da válvula aórtica, daqui saindo a CX, passando muito próxima do anel mitral, sendo que entre 10 e 11 horas aqui, a CX passa a quase menos de 5 milímetros do anel, o que tem uma importância muito grande, porque
pode haver, na hora de fazer os pontos, lesão da CX, então tem que tomar muito cuidado com isso. Além disso, aqui fora ainda tem o seio venoso coronariano, que não está aparecendo aqui. Bom, vamos adiante. Então, como eu já falei, o folheto anterior, 1/3 do anel, enquanto o posterior, 2/3, base curta, é o folheto que mais se projeta para a cavidade do VE. Ele tem 3 segmentos virtuais, o A1, o lateral, o A2 médio, que é o principal responsável pela cela da válvula mitral, pela parte mais alta, e o A3, o medial. Não reduz muito circunferência na sístole, enfim, o que eu já falei. O folheto posterior, que ocupa 2/3 do anel, ele tem a base mais longa, né, e é o folheto mais estreito, em formato de M-elipse. Ele tem 3 segmentos que são cisurais, bem definidos. O P1, que está relacionado a CX, P2, P3, e é o folheto que mais calcifica, que mais dilata. Bom, os músculos papilares, anterolateral recebe dupla irrigação, pela diagonal e pela marginal, é um músculo mais protegido, então, de isquemias, e o póstero-medial, que é um músculo mais vulnerável em casos de infarto inferior, recebe irrigação da coronária direita. As cordas tendíneas, que podem ser as primárias, que estão presas aos bordos livres dos folhetos, as secundárias, que são ditas cordas estruturais, que dão mais sustentação à válvula mitral, junto ao ventrículo esquerdo, e as terciárias, que estão presas somente à porção basal do folheto posterior. A participação do ventrículo e do átrio esquerdo na origem do refluxo mitral, nós temos que a dilatação do ventrículo esquerdo, ela ocasiona a separação dos músculos papilares, ocasionando tethering e tenting. Já a dilatação do átrio esquerdo provoca a dilatação do anel mitral, também leva à formação de refluxo mitral. Bom, a regurgitação, com isso, vamos saber que a regurgitação mitral ela pode ser primária ou orgânica, né, quando ela envolve o aparato valvar mitral. Então, um ou mais componentes do aparato valvar mitral estão diretamente afetados. O exemplo disso são as etiologias degenerativas, a reumática ou a endocardite. Já a regurgitação mitral secundária ou funcional, os folhetos e cordas estão totalmente normais e a regurgitação vai resultar de um desbalanço entre as forças de fechamento e tethering na válvula. Isso ocorre na miocardiopatia dilatada e na isquêmica dilatada, também na fibrilação atrial, que tem dilatação do anel. Bom, aqui temos a classificação, então, pelo Dr. Carpentier, das lesões mitrais, em tipo 1, tipo 2, tipo 3. Aqui temos o padrão normal dos folhetos inseridos aos músculos papilares, ao anel, a geometria normal do ventrículo e átrio. Aqui já temos um anel dilatado, né, nas cardiopatias dilatadas, né, perda da geometria do VE. E aqui temos folheto perfurado, seja por cleft ou por endocardite. Então, isso é tipo 1. O tipo 1 quer dizer que os folhetos, a estrutura da válvula mitral está normal. Já o tipo 2, temos excesso de tecido nos folhetos, é o tipo da doença degenerativa. Então, o excesso de tecido, prolapso, com ou sem ruptura de corda, né, e a regurgitação mitral. E o tipo 3, a gente tem a retração reumática, o envolvimento da válvula mitral por retração reumática de um ou vários componentes da válvula. Esse é o 3A, e o 3B, a gente tem a retração isquêmica, o tethering, no folheto posterior, com deslocamento dos músculos papilares. Bom, aqui nada mais é que a mesma classificação de Carpentier. Aqui a gente tem os mecanismos de tethering da válvula mitral, mais frequentes no infarto inferolateral, então, com tracionamento, deslocamento papilar e tracionamento do folheto posterior. Aqui nós temos um exemplo de caso de Barlow, com envolvimento difuso e prolapso de várias cúspides, um caso ruim para a cirurgia, com maus resultados, não tem como fazer plastia, é um caso para troca. E aqui temos um fleio com prolapso de P2.
Aqui temos também um caso também de prolapso de P2, visto no torácico, e as imagens no esofágico, prolapso de P2 com ruptura de corda. Aqui está a imagem do segmento prolapsado no 3D. Aqui temos um caso de isquemia, de fibrose da parede inferior, com tracionamento do músculo papilar, com jato grande complexo da válvula mitral, perda da coaptação. E aqui a válvula aberta. Bom, qual é o paciente ideal para plastia mitral? Paciente com doença degenerativa, defeito localizado, envolvimento da cúspide posterior, que tenha pouca calcificação, que seja localizado ou ausente, e pouca dilatação do anel. Esse é o doente ideal. Na IEM orgânica, há preditores de insucesso da plastia, que seja um anel muito dilatado, maior que 50 milímetros, envolvimento de muitos escalopes, envolvimento da cúspide anterior, acentuada calcificação valvar, perda de tecido valvar e jatos grandes e complexos. Os preditores de insucesso na IEM funcional, eu vou falar rapidamente, mas se faz pouco, basicamente relacionados a uma grande área de tenting, quer seja no eco torácico ou no eco esofágico, o anel que não é tão dilatado, né? E jatos complexos, a perda da geometria do ventrículo esquerdo, com papilares muito distantes, distando um do outro no corte transverso, mais de 20 milímetros, ou a distância papilar-anel maior que 40 milímetros, além de um ventrículo muito grande, com índice de esfericidade, que eu já vou mostrar para vocês, maior que 0,7. Aqui está a avaliação do índice de esfericidade, que nada mais é que um ventrículo muito dilatado, com os dois eixos medidos longitudinal e transverso. Aqui está a medida dos papilares, a área de tenting e a distância papilar-anel, que maior que 40 milímetros, prediz insucesso. Muito bem, avaliação pós-SEC, o que nós temos que ver? A IEM residual, que deve ser menor que discreta, o gradiente médio deve ficar abaixo de 5, indicando-se reintervenção se o gradiente médio estiver maior que 7. A altura da coaptação deve ser desejável maior que 8, a presença ou não de SAM e reintervenção se as velocidades da via de saída forem acima de 13,5 metros por segundo. Isso sempre é avaliado após o paciente estar estável, ter sido feita a reposição volêmica e interrupção de inotrópicos. Avaliar também a contratilidade do VE, a parede lateral, ver se houve lesão da CX, e a contratilidade do VD pelo risco de embolia gasosa para a coronária direita. Quais são os indicadores de SAM? O ângulo aórtico mitral maior que 120, menor que 120, então ventrículos muito pequenos têm maior risco de SAM. A distância, ponto de coaptação septal menor que 2,5, e o tamanho, a relação entre o tamanho dos folhetos da mitral, o anterior e o sobre o posterior, menor que 1,3. Então, grandes folhetos posteriores, eles também promovem SAM. Essa paciente não é o caso melhor para indicar plastia, mas foi feita plastia nela com sucesso, é uma senhora de 72 anos, reumática. Infelizmente, o vídeo não rodou, ela tem lesão, a gente observa, tem lesão na válvula aórtica e mitral. Está aqui, apareceu a setinha, está aí. Na aórtica e na mitral. Esse refluxo mitral era um grande refluxo, com jato complexo, e aqui a gente vê o aparato subvalvar, que não estava muito comprometido, um pouco de cálcio. Aqui a válvula no transverso, com calcificação no segmento medial dos dois folhetos. O 3D mostrando essas calcificações, eu não consegui imagem do 3D em movimento. E aqui o resultado pós-plastia, o Dr. Sérgio pode nos explicar depois a técnica cirúrgica que ele usou, mas com o implante de anel, está aqui o gradiente residual dessa paciente, ficou em 4. Ficou em 4 médio, tá? Esse é o 3D pós-plastia. O caso número 2 que eu tenho é um grande refluxo degenerativo de um homem de 53 anos com prolapso de P2. A gente vê aqui, aqui o segmento prolapsado, e que foi feita também a ressecção e implante de cordas da válvula mitral, com um excelente resultado da plastia, e um gradiente médio residual de 4.
Era o que eu tinha para falar. Obrigada.